Gente, eu tenho pouco lugar de fala nesse tema? Eu tenho, mas eu quero começar contando e voltar lá para a minha sexta série, ou seja, faz tempo, que eu tive um professor de química, que ele me deixou absolutamente chocada, Flávia, sobre esse tema. Esse professor de química, ele começou a falar para nós jovens, a gente tinha ali sexta série, uns 12 anos, né? 13 anos, Pré-adolescentes, Exatamente. né? E pré-adolescente, na década de 90, era uma coisa bem punk rock, né, Flávia? A gente queria, por exemplo, pegava um RG, uma cópia do RG duvidosa com a idade diferente para entrar em lugares como a Planet Z. Sim. E esse professor era muito preocupado com isso. Então ele deu uma aula, Flávia, ele passou a aula de química inteira falando de metanol. E aí todo mundo grudou na cadeira. Então, assim, eu não lembro nada, gente, das aulas de química que eu tinha na escola, mas eu lembro dessa aula especificamente de tanto que esse professor apavorou a gente. Nossa. Inclusive, ele citou assim, sabe esses carrinhos na praia? Aí é tudo bebida adulterada. Isso pode matar vocês. Então, ele criou um terrorismo ali que eu lembro até hoje. Metanol né? virou um palavrão, né? Virou, não. Eu nunca esqueci o que era, gente. Ou seja, a gente não pode nem mais beber tranquilo aqui no Brasil, ou melhor, no estado de São Paulo, porque estamos vivendo uma crise etílica. Gente... É verdade, gente, tô brincando, mas é uma crise de saúde pública, uma coisa Exato. gravíssima, porque surgiram vários casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol, essa substância que é super, super, super tóxica, Lud. E assim, gente, é tóxica mesmo. Eu vi depoimentos no antigo Twitter, de uma mulher que ficou cega, gente. É dramático, Exatamente. extremamente triste e chocante. Exatamente. Assim, em casos muito extremos, essa intoxicação por metanol pode causar cegueira irreversível, choque, pancreatite, insuficiência renal, comprometimento neurológico e até a morte, né? E o que tá acontecendo, Lud? Até a gravação desse podcast foram registrados 25 casos de intoxicação por metanol, com 7 casos confirmados laboratoriamente e 18 casos ainda em investigação. Aqui em Santos não teve nenhum caso ainda, mas as autoridades estão ligadas, estão em alerta, já recebemos aí informativos da prefeitura que as autoridades estão aí com um alerta aceso. E a iniciativa privada, os próprios bares também estão fazendo comunicações, né, Flávia? Exatamente. Porque isso preocupa todo mundo. No fim das contas, afeta a economia, E, gente, né? 5 pessoas morreram. Nossa. 5 pessoas morreram morreram tudo isso. pela intoxicação, sendo que uma foi comprovadamente por causa dessa causa e 4 ainda não tiveram a definição. E o que acontece? Esse é um dos maiores surtos de contaminação por metanol já registrado no Brasil. E os casos, Lud, registrados em São Paulo, foram em bairros como a Moca, os Jardins, né? Em São Bernardo do Campo também morreu um homem de 49 anos. Então, assim, já, como você falou, algumas casas aqui da cidade, como a Urbana, o Raidal, o Tio Bujas, o Gold, eu vi vários posts de estabelecimentos. Vale a pena você entrar no lugar que você quer ir no final de semana, no lugar que você costuma frequentar, para ver qual é o posicionamento que eles estão tomando sobre isso, porque essa contaminação, gente, vale dizer que é nos destilados. Então, o metanol, ele foi encontrado no gin, na vodka, no whisky, e tanto em bares quanto adegas. Não se sabe ainda, Lud, se a contaminação foi feita na produção, na fabricação, na distribuição, não se sabe ainda estão em investigação. Até porque são empresas muito grandes, né, Flávia, enfim, de bebidas, né, que isso afeta uma cadeia gigante. E sabe o que eu estava lembrando aqui, Flávia? Eu lembrei agora, nem deu tempo da gente discutir isso sobre a pauta. Mas você lembra que em 2001 estava rolando o lance das cartas contaminadas? Você lembra dessa história com antrax? Antrax. E eu lembro que era uma época que eu fazia pen paling com vários gringos. Sim, assim. se correspondia por carta. O Maurício ficava apavorado, falava, e se essas cartas estiverem contaminadas, antrax, né? Então, é engraçado isso, porque cria uma sensação de pânico numa coisa muito cotidiana, né? Muito cotidiana. E, assim, a gente, como você falou, né?
agora a gente está vendo esses resultados, esses casos que são muito drásticos, mas existe um estudo da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares que indica que 36% das bebidas comercializadas no Brasil são falsificadas, fraudadas ou contrabandeadas. Uhum. Então, assim, existe uma adulteração aí que chega a 1 em cada 5 garrafas de vodka. Se não tem aquele lacre, se não tem o número, né, os números de registro na garrafa. Quando a gente tá num bar, a gente não sabe se foi trocada a garrafa daquela bebida, né? Então, assim, bar de confiança, né? Agora, o que acontece? O setor de bares e restaurantes vai sofrer aí um baque, né? Sim. Os empreendedores aqui da cidade, porque estão rolando operações de fiscalização, estabelecimentos foram fechados. Aqui em Santos, como eu falei, Procon tá de alerta, a Vigilância Sanitária tá de alerta, mas é isso, vai ter uma queda aí no movimento a partir desse momento que são confirmadas as mortes e o aumento de casos. E aqui em Santos, eu acho que tem uma característica que vale a gente mencionar, né? A praia, o quiosque da praia, verdade. o carrinho da praia, Verdade. que a gente sabe que vende batida, vende caipirinha. Muito bem colocado. Como que essa galera vai sobreviver, vai conseguir passar aí pelos próximos tempos, pelos próximos talvez meses, porque a gente não sabe para onde vai essa investigação, né? Vai ser bem complicado, Lud. E assim, né, é aquela coisa segura, né, que até acontecer, todo mundo tem segurança total, né? Exato. Aí depois que acontece, fica essa coisa meio cabreira. Assim, Flávia, honestamente, é uma coisa que passou muito rápido, assim, pelo meu olhar, e eu não tinha parado para pensar até você levantar a pauta e trazer pra cá, né? Mas tem uma galera com muito medo, assim, tipo, tem uma galera mas é falando, óbvio, eu estaria com medo também. Vai estragar o fim de semana, e tipo, não é esse fim de semana, Não, são vários exato, fins de semana daqui pra frente. Exato. Tanto do ponto de vista de quem consome, né, quanto do ponto de vista de quem vende, né? Sim, exatamente. De quem precisa disso pra fechar o mês. E assim, não dá claro ainda o que está acontecendo, né? Claro. Por exemplo, nessa aula de química que eu mencionei, o professor falava muito que era meio do pequeno empreendedor não ser honesto e adulterar a bebida para ter mais lucro. E definitivamente não parece que é o que está acontecendo agora, porque é meio sistêmico, né, Flávia? É meio uma parada que é sistêmica, né? E as autoridades estão preocupadas, Lud, porque o governo do estado já formou aí um comitê, um gabinete de crise, né, de saúde pública. Então, tem representantes da Secretaria de Segurança Pública, Saúde, Justiça e Desenvolvimento Econômico. Então, assim, estão fechando os estabelecimentos onde teve esse consumo de bebida suspeita, estão recebendo denúncias. Então, se acontecer alguma coisa, você pode ligar para o 181, que é o Disque Denúncia do Procon, da polícia, na verdade. Sim. E tem também, tá chegando na rede pública de saúde, o antídoto tá chegando, já estão distribuindo. Tá. Então, a rede pública tá preparada, né, para lidar com esses casos de intoxicação, mas é importante que, se você estiver sentindo alguma coisa, vai procurar ajuda imediatamente, vai para o hospital imediatamente. Não espera passar, né, porque isso pode gerar aí, tipo, como você falou do antídoto, né, como se fosse um veneno mesmo, uma picada, né, de cobra, e quando você passa por uma situação dessa, você corre. Então, é a mesma coisa que você tem que fazer. Agora, tem uma questão aí, né, de onde que veio essa bebida adulterada? Tem gente que já tá ligando aí com o crime organizado, não vou nem falar o nome da facção aqui para não dar, pra gente não ser derrubado, né? Mas o estado de São Paulo nega. Aí o Tarcísio até deu um mini chilique aí, fez um comentário bem feliz aí, porque quando perguntaram para ele na coletiva, né, tipo, se tinha ligação com crime organizado, ele falou, pô, agora tudo papapá. Né? Eu vi esse vídeo, eu vi o vídeo original no ICL e foi bem impactante, assim, né? Porque ele, de cara, já negou que não tem nada a ver com isso, mas a Polícia Federal disse, não estamos descartando essa hipótese. Pode ser ligado ao tráfico, pode ser ligado ao crime organizado, e
tem um porto aí, que é o Porto de Paranaguá, que tá sob investigação. E pode existir uma possível conexão com essas importações irregulares. Entendi. E Flávia, assim, hoje, se acontecer qualquer coisa, se você suspeitar, né, se o negócio parecer meio esquisito, o que as pessoas fazem? Então, primeira coisa, eu acho que vale lembrar que a cerveja e o vinho são um pouco mais seguros, porque eles não têm, eles não são destilados, né? Álcool nunca é seguro, tá, gente? Acho que é Álcool super nunca é importante seguro. a gente lembrar, porque se normalizou por muito tempo o lance, não, se você tomar uma tacinha de vinho por dia, não tem problema nenhum. E não, gente, isso parece muito uma história de lobby, Exatamente. baseado lá no resveratrol, que é uma substância super positiva, mas você tem 1000 outras formas de obter essa substância que não Mas seja vamos no beber vinho, com né? responsabilidade, né? Tem que beber com responsabilidade. Vamos beber com... Eu, assim, bebo pouquíssimo, quase nada. Eu optei por levar uma vida sóbria, apesar do Abstêmia. pessoal... Bem abstêmia, apesar do pessoal achar que eu fungo por outras razões. Não é verdade, tá, gente? Cada um escolhe a sua droga, né? Cada um... mas eu nem escolhi. O pior é isso, né? É só notícia falsa mesmo, né? Mas não, é isso. A cerveja e o vinho, eles têm essa... Mas assim, eu queria só reforçar e voltar falando assim, nenhuma quantidade de álcool é segura. Vocês podem digitar isso no Google, que vocês vão achar várias fontes muito confiáveis. Quer beber e se divertir? Beleza, com responsabilidade, como a Flávia disse. Exatamente. E assim, não é porque você... tem gente que hoje fala assim, mas eu preciso disso pra me soltar, pra me divertir, pra sair desse lugar de timidez. Mas assim, tem tantas outras ferramentas, né? Não, vai trabalhar autoconhecimento, galera. Custa bem menos dinheiro, inclusive. Mas, se você for beber, então dá pra optar por cerveja ou vinho. A gente tá preparando uma matéria no juicesantos.com.br que o Igor Castro, nosso repórter, tá fazendo, que é o guia pra você sobreviver ao fim de semana nessa Sóbrio. crise etílica, Sóbrio. né? Tipo, ele vai dar algumas dicas, ele vai explicar direitinho quais são os índices seguros, né? Porque a cerveja e o vinho parece que tem índices seguros de metanol. Então, você não vai ter esse componente dentro dessas bebidas. Já nos destilados tem mais, né? E ó, só pra reforçar aqui pra você que tá assistindo, entre 6 a 24 horas, se você, por acaso, enfim, trombar com uma dessas bebidas, se você sentir sonolência, tontura, dor abdominal, náuseas, tiver vontade de vomitar, corre pro hospital. Independente de qualquer coisa, pode ser um negócio que pareça muito banal, mas corre pro hospital. E tem a coisa da visão, né? A visão turva, você sentir, ter alucinação, e até chegar em convulsão, gente. Você pode estar convulsionando por causa disso, né? Então, assim, comprar sua bebida lacrada, de fabricante legalizado, olha lá no rótulo, vê se tem as especificações do Ministério da Agricultura, do MAPA, né? Que é Ministério da Agricultura, Pecuária e não sei qual que é o outro A. Lacre de segurança, então compra, de repente, compra em mercado grande, né? Evita comprar em lojas pequenas. Vê se tá lacrado, né? Se certifica, se você for levar para casa, se certifica do lacre. Se você estiver no bar, vai consumir cerveja, vai consumir vinho, vai consumir o que seja, faz a pessoa abrir na sua frente, tirar o lacre na sua frente, né? E procura, não faça teste, né? Tipo, eu vou testar em casa pra ver se tem... Gente, é bebida adulterada, como a Lud falou, envenenada. É isso aí.